E aí, gente, tudo bem? Hoje foram revelados então os indicados ao Oscar de 2026 com O Agente Secreto, filme brasileiro, em 4 categorias. Um dia super especial e histórico para o nosso cinema com essas nomeações, né? Principalmente ali com a nomeação de melhor direção de elenco, que é uma categoria nova, e na primeira vez dessa categoria a gente já tem um filme brasileiro indicado. Então é um dia realmente muito especial para o nosso cinema. E aqui eu quero conversar com vocês sobre essa lista de indicados, né? Fazer aí uma análise barra comentário com destaques, né, dos principais filmes indicados, com destaque para o filme brasileiro, trazer aí também algumas coisinhas que não apareceram nessa lista, mas que estavam aí com algumas chances também, algumas ausências que eu acho que são importantes, e comentar essa lista aí num geral, fazer um grande apanhado geral dessa lista de indicados e comentar aqui com vocês aqui no YouTube da Matinê. Mas antes de começar e fazer toda essa análise barra comentário que eu quero trazer para o canal, não tem como não chamar atenção e destacar essas 4 indicações de Agente Secreto para melhor filme internacional, melhor ator para o Wagner Moura e melhor direção de elenco. São 4 indicações que realmente são muito merecidas para esse trabalho muito bonito que o Kleber Mendonça Filho e para toda a equipe do filme, né, na realização de O Agente Secreto. O filme também estava cotado a ter ali talvez uma indicação em melhor roteiro original, que para mim o roteiro é a grande alma desse filme também, né, toda a parte criativa que o Kleber Mendonça tem antes de elaborar e realizar esse filme. É realmente, para mim, o coração de O Agente Secreto, e é uma pena que o filme não tenha entrado nessa lista, mas isso eu vou comentar um pouquinho depois ali quando a gente analisar essa categoria, vou trazer os meus comentários e as minhas pontuações também. Mas antes de fazer essa análise propriamente dita, e até não quero chamar muito assim de análise, é mais um comentário geral sobre os indicados, eu quero realmente chamar a atenção para esse feito muito bonito do Agente Secreto, porque é muito difícil que algum país assim de fora de Hollywood, que tem essas pretensões com um filme internacional e até mesmo em outras categorias, consiga emplacar por 2 anos seguidos um filme em categorias tão importantes, né? Poxa, no ano passado Ainda Estou Aqui conseguiu a indicação de melhor filme estrangeiro com a Fernanda Torres em melhor atriz, e nesse ano a gente não apenas repete esse feito, mas a gente aumenta um pouco isso, né, conseguindo essa indicação também de melhor direção de elenco, que é uma categoria nova, como eu falei anteriormente, e que faz parte agora de uma história muito bonita e agora, né, recente do Oscar também. E é muito legal ver um filme como Agente Secreto conquistando esse espaço, né, em um lugar tão difícil de se acessar, que é Hollywood mesmo, né? A gente sabe que é muito difícil um filme chegar lá e fazer uma campanha e ter um investimento também que faça com que ele ganhe essa visibilidade e consiga essas indicações para o Oscar, né? Então, acho que é uma coroação muito legal para todo esse trabalho que vem sendo feito desde lá do Festival de Cannes, que o filme também foi um grande destaque, e por todos os outros festivais e também premiações que o filme tem conseguido vencer nos últimos meses. Ainda mais também porque, pensando em o que é o Agente Secreto, na história desse filme, em tudo que ele traz nas suas entrelinhas, é legal destacar que o Agente Secreto ele não só é um filme brasileiro, como ele é um filme também cheio de brasilidades também. Então acho que ele tem muito sobre o Brasil ali entranhado na sua história, né? Eu costumo pensar muito sobre esse filme porque eu gosto muito que a história dele já é muito legal e muito interessante, mas tem todas essas camadas que a gente vai pegando de momentos específicos e entendendo um pouco mais de todas essas entrelinhas que o Kleber Mendonça Filho traz nessa história. Então ver um filme como O Agente Secreto sendo reconhecido dessa maneira, não só no Oscar, mas também em todas as outras premiações pelas quais o filme tem passado, mas chegando nesse momento também de coroação e de uma grande vitória que é ter essas 4 indicações no Oscar, é realmente muito bonito não só para esse filme, mas para a história recente do cinema brasileiro, que tem produzido aí vários filmes de muita qualidade e de muito destaque internacional também. Então são filmes como O Agente Secreto que levam o cinema brasileiro e a cultura do Brasil para outros lugares do mundo que muitas vezes ou não conhecem ou não têm como acessar também o que é o Brasil e o que é a cultura do Brasil. Então é muito bonito ver um filme como O Agente Secreto conquistando esse espaço e levando a cultura do nosso país para outros lugares, principalmente para o principal palco do cinema hollywoodiano, e que é um dos principais palcos do cinema mundial também. Dada essa abertura também sobre O Agente Secreto e esse comentário muito breve e feliz também sobre o filme, porque é uma alegria muito grande pra gente que é brasileiro ver um filme brasileiro ocupando esse espaço e conquistando esse espaço também, eu queria dizer que eu tô bem contente com essa lista do Oscar. Sinto a ausência de alguns filmes e acho que dentro do contexto do que normalmente é o Oscar nos últimos anos e do que é o cinema hollywoodiano, a gente tem realmente alguns dos grandes filmes do ano passado sendo contemplados com essas indicações, né? Tem o recorde histórico de Pecadores, que superou as 14 indicações de La La Land, A Malvada e Titanic, né? O Pecadores do Ryan Coogler teve 16 indicações ao Oscar, é o filme agora que detém esse recorde de ser
o filme com mais indicações na história do Oscar, e isso é muito legal, porque é um filme também muito especial, que trata de assuntos muito legais e muito importantes também, sobre ancestralidade, sobre resgate, né, desses antepassados, mas também sobre liberdade. É um filme que tem um baita de um elenco, que tem um trabalho de produção também técnico muito legal e que eu gosto bastante, é um dos meus filmes favoritos do ano passado. Também tem outros destaques, Uma Batalha Após a Outra, do Paul Thomas Anderson, também conseguiu um grande espaço no Oscar com 13 indicações, e isso também não é pouca coisa. E esses são, digamos aí, os principais filmes dessa temporada de premiações, né, os grandes favoritos ao Oscar de melhor filme e de outras categorias também. Mas acho que no geral é mais ou menos isso. Eu vou abrir aqui a lista que eu publiquei no site da Matinê pra gente ver juntos essa lista, né, que tá publicada lá no site. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo também, mas quero utilizar ela como base para fazer esses comentários e esses apontamentos. Então vou convidar vocês agora para ir para minha telinha. Vai ficar meio Telecurso 2000, digamos assim, mas eu acho que vai ser legal. É a primeira vez também que eu faço um vídeo nesse estilo e nesse formato aqui no canal da Matinê. Espero que vocês gostem. E aí eu quero que vocês utilizem muito aí os comentários também, para a gente poder conversar e criar mais diálogos a partir desses comentários que eu vou fazer sobre a lista dos indicados do 98º Oscar. Bom, gente, eu já estou aqui com o meu caderninho onde eu fiz algumas anotações, também com o meu cafezinho e minha água, para a gente poder conversar sobre essa lista de indicados. Então, se vocês não conheciam o site da Matinê, agora vocês vão poder conhecer ele. E aqui eu trago, né, na matéria, pelo menos no meu texto de abertura, alguns desses apontamentos que a gente vai conversar aqui também, mas são só informações bem iniciais assim sobre a lista de indicados, tá? Então eu vou começar na verdade lá por baixo, então vou scrollar tudo essa tela aqui e também para dizer alguns disclaimers. Primeiro que eu não vou me ater muito a comentários sobre os curtas-metragens e a categoria de documentário especificamente, porque eu não tenho tanto contato com curtas-metragens. E documentários também não é uma coisa que eu curto muito, até assisto muito raramente. Inclusive, acho que ano passado eu vi um documentário ao longo do ano inteiro. E olhe lá também, talvez mais alguma coisa ou outra. Inclusive, o documentário que eu vi no ano passado, ele tá entre os indicados ao Oscar. Então, isso foi uma coisa que eu achei interessante. Já matou pelo menos um aí dos filmes que eu tenho para assistir. E uma outra coisa também que eu acho que é legal de trazer é que nesse ano eu fui um dos votantes brasileiros da 83ª edição do Globo de Ouro, e isso já me ajudou bastante também até para fazer esse comentário, porque a grande maioria dos filmes que estão aqui nessa lista do Oscar são filmes que eu já assisti no ano passado, né, por conta do Globo de Ouro, e também até pela minha profissão de jornalista e crítico de cinema. São alguns filmes ainda que eu não assisti, e algum deles até que eu vou comentar um pouco mais pra frente, eu não vi porque entrou muito naquela lista assim de filmes em que eu quero muito assistir e que acabam entrando num limbo e eu simplesmente esqueço, né? Então depois eu vou comentar isso. Mas eu quero começar aqui pela categoria de melhor escalação de elenco. Na verdade, até esse nome aqui, escalação de elenco, depois eu vou trocar por direção de elenco, que eu acho que acaba combinando um pouco melhor. A gente tem Hamnet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Agente Secreto e Pecadores. Eu acho que, assim como todas as outras 3 categorias que o Agente Secreto foi indicado, essa de elenco também é muito difícil de conseguir a vitória, assim, porque são alguns dos principais filmes. Quando a gente pega, talvez, assim, em número de indicações, Pecadores tem 16, Uma Batalha Após a Outra tem 13, Marty Supreme, se não me engano, tem 9 e Hamnet tem 8. Então são filmes que têm uma presença ainda mais expressiva do que o Agente Secreto nessa lista de indicados do Oscar. E aí eu ressalto também os trabalhos de Pecadores e também de Uma Batalha Após a Outra, que são os dois, para mim, os dois grandes elencos dessa temporada de premiações. Mas também acho que Marty Supreme e Hamnet não ficam por menos. Eu acho que, mesmo que sejam 2 filmes com protagonistas muito fortes, eles também têm um elenco de apoio muito bom, e a escolha desse elenco também é muito importante, assim, para como esses filmes conseguem fazer com que a sua história se sobressaia e tenham também esses outros destaques. Mas eu acho também que o Agente Secreto, que na minha visão disputava essa última vaga com Valor Sentimental, que é outro filme também que foi muito indicado no Oscar com 8 indicações, tá aqui nessa categoria, e não é por acaso, porque a história que o Kleber Mendonça Filho cria para esse filme e esse contexto dos personagens e essas entrelinhas
ela também funciona muito em tela por causa do elenco, né? A gente tem a Dona Sebastiana, que é uma baita de uma personagem com a Dona Tânia Maria também, que faz uma interpretação sensacional. E também essa categoria de elenco, ela é uma categoria nova, então acho que a gente também está nesse momento de entender qual o propósito dessa categoria em reconhecer o elenco, né? Reconhecer esse trabalho que a gente não vê de direção de elenco, da escolha desses atores, do desempenho dos atores em relação aos personagens, em relação à história. Então eu acho que são filmes que têm uma presença muito legal nessa categoria, que é uma das categorias que eu inclusive mais gostei de toda a premiação. Aqui depois a gente tem efeitos visuais, que é, digamos que a categoria de blockbusters, né, para essas coisas mais visuais, e que realmente, assim, só Pecadores, assim, acho que é o filme, digamos que fora da curva, todos os outros eles são mais voltados para essa coisa de entretenimento e tudo mais, né, e obviamente nessa categoria a gente vai ter Avatar Fogo e Cinzas como principal concorrente, porque pelo menos desde que o primeiro filme de Avatar estreou, o James Cameron sempre traz avanços tecnológicos muito importantes assim para a tecnologia visual desse filme, né, para fazer com que essa história seja visualmente contada da maneira em que ele realmente quer, né? Então acho que Avatar acaba despontando um pouco, mas eu acho que são todos ótimos trabalhos assim de visualmente falando assim. O próprio Pecadores também não deve absolutamente nada para esses outros filmes de maior investimento também. Em melhor som, aí a gente tem acho que uma categoria que ao longo das últimas premiações ela já estava se encaminhando justamente para isso, né? Com Fórmula 1, que é esse blockbuster com mais qualidade técnica figurando nessa lista. Frankenstein também já dava indícios de que ia puxar bastante indicações técnicas, uma batalha após a outra tem um trabalho sonoro também realmente muito bom. Pecadores é a mesma coisa, e Cerati tem como som, acho que a sua principal qualidade. Assim, é um filme até que dividiu muitas opiniões, mas que teve nessa parte sonora do filme a sua comunhão de ideias, assim, né? Aí depois vamos lá para a canção original, que essa categoria tem sido dominada por Golden, né, a canção de guerreiras do K-pop, que ganhou recentemente o Globo de Ouro, também de canção original, mas tem outras disputas assim bem interessantes nessa categoria. Eu acho que a principal delas é A Lie to You, que é a música de Pecadores, que é maravilhosa, assim, acho que de todas elas é a minha favorita dessa categoria. E eu acho que aqui a gente tem uma surpresa com essa música aqui, Sweet Dreams of Joy, de Viva Verde, que é um filme que eu particularmente não tinha no meu radar, e muito do que eu estava acompanhando e lendo também, eu acho que eu sequer vi esse filme, assim, em algum comentário também, pelo menos eu realmente não lembro de ter visto ele. Train Dreams também é uma música muito legal, assim, dos Sonhos de Trem, ela é bem bonita e pega muito esse tom emocionante do filme. Depois a gente tem Dear Me também, da Diane Warren, que tem a sua, sei lá, enésima indicação ao Oscar. E eu acho que dessa vez ela também não vai vencer, mas é do jogo, né? Depois a gente vai pra trilha sonora, que aí também é uma categoria que eu acho bem legal, assim, que são trabalhos sonoros realmente muito bons. Mas eu destaco aqui 3, que são o do Ludwig Göransson, de Pecadores, do Johnny Greenwood, Por Uma Batalha Após a Outra, e o do Max Richter, de Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, que são, pra mim, os 3 principais trabalhos de trilha desse ano, principalmente Johnny Greenwood e Ludwig Göransson. Depois a gente tem Cabelo e Maquiagem. Aqui, se eu não me engano, a gente tem a única indicação de Coração de Lutador, o The Smash Machine, né, o filme do The Rock como um lutador de MMA e tudo mais, que foi uma coisa que ao longo do final do ano passado acompanhei também a análise de alguns colegas que destacavam muito como esse filme veio perdendo força ao longo da temporada de premiações, né? E acabava que a campanha do filme iria recorrer muito mais para essa categoria especificamente do Oscar por conta do Kazuhiro. Então acabou que se concretizou isso, né? Acho que, se não me engano, também, como eu falei antes, é a única indicação desse filme aqui. E a gente tem outros trabalhos também que eu acho que valem ser destacados, que é o de Frankenstein, que é um trabalho que veio ganhando bastante força nessas últimas semanas, principalmente do final do ano passado para cá. O Kakuho, se eu não me engano, é um filme japonês e que tentou a vaga pelo Japão na categoria de filme internacional e que acabou conquistando essa essa indicação por Cabelo e Maquiagem no Oscar. Tem também The Ugly Stepsister, que é um filme que entra muito naquilo que eu falei no começo do vídeo, sobre filmes que eu quero muito assistir, mas que acabam caindo em um limbo ali de vários filmes da minha watchlist que eu acabo não assistindo. E que agora, obviamente, eu tenho um grande motivo para assistir, que é para fechar minha lista do Oscar, mas que tá aqui
com o seu trabalho de maquiagem, de cabelo, né, penteado, enfim, sendo reconhecido. Depois, categoria de figurino também, eu acho que aqui também, nessas categorias de figurino, de cabelo, maquiagem, trilha sonora, canção original e som, principalmente, eu acho que a gente tem a ausência que mostra o quanto o Wicked Parte 2 não teve força nessa temporada de premiações, né? O filme ele teve bastante espaço no Oscar do ano passado, né, com indicações técnicas e também de atuações, inclusive foi reconhecido pelo que antes era chamado de SAG Awards, mas agora virou o The Actors Award, né? Então, o Wicked não aparece nessas categorias e é uma grande derrota para esse filme também, porque teve uma campanha bem grande em cima dele e ver que o filme não teve nenhuma indicação também é uma certa surpresa. Mas eu acho também que o Wicked Parte 2 está, em alguns aspectos, um pouco aquém da primeira parte, que eu acho bastante superior em história, em qualidade das músicas e tudo mais. Mas enfim, em figurino aqui então entrou Avatar, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme e Pecadores. Eu acho que nesses 3 filmes, e até um pouco também em Frankenstein, a gente tem muito aquela coisa do filme de época, né, da reconstrução histórica, em que o figurino também desempenha muito esse papel. E todos são figurinos muito bonitos também, assim, acho que Pecadores e Hamnet fazem um trabalho muito bonito. Eu gosto do figurino também de Marty Supreme, porque ele faz parte daquela ambientação, daquele momento histórico que a gente está acompanhando no filme. E Avatar Fogo e Cinzas, eu acho que, pelo menos para mim, é uma surpresa nessa categoria. É claro que criar um mundo e fazer com que esse mundo seja crível também passa por essas questões técnicas e de arte do filme, então acho que é um reconhecimento válido. Eu não assisti Avatar Fogo e Cinzas ainda, por questão de tempo mesmo, não teve cabine de imprensa em Porto Alegre. No Brasil teve só, se eu não me engano, acho que Rio e São Paulo. Então isso acaba dificultando um pouquinho, mas aí depois só em sessão comercial pra gente conseguir ver a tempo também. E foi um filme que acabou que, por questão de tempo mesmo e trabalho e tudo mais, eu acabei não conseguindo assistir ainda, então não posso fazer grandes comentários sobre Avatar, só nas questões visuais mesmo, porque o filme sempre tem essa, digamos que tendência, né, e esse objetivo de trazer esses avanços tecnológicos para o seu visual. Depois a gente tem design de produção, e que nessa categoria aqui eu até confesso que às vezes eu chamo ela de direção de arte, que para mim são duas coisas que se confundem um pouco, assim, e eu sei que são coisas diferentes, mas eu acho que é uma categoria em que os indicados também fazem muito sentido, assim, principalmente Uma Batalha Após a Outra, que eu acho que faz um trabalho muito interessante nessa construção de ambientes do filme, né, de entender também principalmente o momento daqueles personagens e essa ambientação, eu acho que ela é muito importante, mas não tem como diminuir os outros trabalhos, né, o trabalho técnico de Frankenstein também tem chamado muita atenção, como eu comentei anteriormente. Hamnet também tem uma reconstrução histórica também que para mim é muito bonita, o filme todo, né, desde a história e todos os elementos que ela carrega, mas também visualmente e sonoramente, né, plasticamente como um todo ele é muito bonito, né, Marty Supreme e Pecadores também não deixa a desejar em nenhum sentido para esses outros indicados também. Fotografia, a gente tem também a presença do brasileiro Adolfo Veloso por Sonhos de Trem, e que, na minha visão, ele é o favorito para essa categoria, né? Ele venceu, se não me engano, o Critics' Choice Award de melhor fotografia, então ele já está tendo algum destaque também importante nessa temporada de prêmios, mas eu realmente acho que o trabalho dele em Sonhos de Trem é muito bonito, assim, porque Sonhos de Trem ele é um filme muito emocional e que traz essa carga dramática muito forte em relação ao protagonista vivido pelo Joe Edgerton, e eu acho que muito do que o filme consegue entregar e até atingir, impactar a gente como espectador, tá entranhado nesse trabalho de fotografia do Adolfo Veloso. Então eu acho que parte do coração de Sonhos de Trem tá na fotografia. E é muito incrível assim como a gente consegue perceber que o filme visualmente trabalha para as emoções que ele está querendo evocar a partir da história daquele personagem. Então é muito legal como uma coisa consegue se interligar e fazer com que a outra faça sentido em Sonhos de Trem. Mas também não dá para diminuir os outros trabalhos aqui, porque Pecadores também tem uma fotografia muito bonita, Uma Batalha Após a Outra também é uma experiência visual muito forte, e eu acho que tem muitas cenas icônicas também nesse filme, e é muito por conta da fotografia do Michael Bauman. O Marty Supreme também é um filme que eu gosto muito dele tecnicamente, seja da fotografia, da edição, da trilha sonora e principalmente do ritmo do filme, eu acho que ele é muito bem fotografado também. Frankenstein, eu acho que entra muito naquilo que eu falei anteriormente também, que é um filme que nas últimas semanas, do final de 2025 para cá, ele ganhou muito destaque, principalmente por conta da sua técnica também. E os filmes do Guilherme Del Toro nos últimos anos também, principalmente pensando em A Forma da Água, eles também tiveram um destaque técnico bem interessante. Depois, em melhor edição, aí entra o que nessa categoria para mim tem
não vou dizer que eles são favoritos de fato, mas eu tenho dois favoritos, que são Marte Supreme e Uma Batalha Após a Outra. Eu acho até que Uma Batalha Após a Outra, pra mim, ele... Não vou dizer que ele perde um pouco pra Marte Supreme, mas eu acho que Marte Supreme, ele tem na edição o grande trunfo, assim, é óbvio que o filme ele chama atenção por conta de todo o contexto da atuação do Timothée Chalamet, mas eu acho que a edição desse filme, a montagem dele, ela faz com que tudo funcione, em ritmo, em impacto do que está sendo contado, nas coisas que vão acontecendo, em como a trilha consegue trabalhar em serviço de fazer com que a história consiga andar muito mais também, então eu acho que esse aqui é um trabalho bem interessante de Marty Supreme, mas também não tem como ignorar Fórmula 1, que é o blockbuster técnico desse ano também, que tem um trabalho realmente de montagem e de edição bem legal. Valor sentimental, eu acho que ele acaba sendo, não vou dizer que a zebra, mas talvez a surpresa dessa categoria, porque a gente tinha também um outro brasileiro, e aqui eu tenho o nome dele anotado, que é o Afonso Gonçalves, que foi quem montou junto da Chloe Zhao, eu não lembro exatamente agora a pronúncia correta do nome da diretora de Hamnet, foram os dois que montaram o filme, e eu acho que é uma montagem assim bem interessante, embora tenha um momento, principalmente depois do que pra mim é o ápice desse filme, em que o roteiro trabalha muito bem, mas a montagem não necessariamente repete esse grande trabalho. Mas é uma questão muito, acho que particular minha, para com o filme também, mas é uma pena porque a gente poderia ter tido mais um brasileiro indicado aí no Oscar, nessa categoria de edição, né, que também, edição, montagem, enfim, mas acabou entrando o Valor Sentimental, que também tem um trabalho bem interessante, principalmente nesse resgate em algumas brincadeiras que o filme faz entre o presente da história e o passado também. Melhor documentário, aquela categoria que eu falei pra vocês que eu não tenho muito o que comentar, porque eu não sou um grande entusiasta de documentários, muito mais por uma talvez dificuldade assim de parar e assistir uma coisa que tem geralmente um ritmo mais monótono, não necessariamente, porque nem todo documentário é monótono, tem documentários que eu gosto muito, mas enfim, é uma categoria que eu não vou me ater muito a comentar, e também porque eu não acompanho muito em relação às notícias, campanhas e a própria temporada de premiações em relação aos documentários. Mas eu só queria comentar que o filme dessa categoria que eu assisti no ano passado foi A Solução do Alabama, que eu gostei bastante, é bem forte, inclusive já está disponível no streaming. Eu acho que alguns desses outros aqui também tá, mas eu vou realmente me ater a não comentar muito sobre o documentário, porque eu sou completamente fora assim, dessa categoria, porque não é uma coisa pela qual eu me interesso muito, embora tenham muitos documentários com temas relevantes sobre coisas atuais do mundo, e que daí são temas que eu me interesso, mas eu acabo que dedico meu tempo muito mais aos filmes de ficção do que qualquer outra coisa. Isso também se repete um pouquinho para animação, porque eu não sou um grande entusiasta de animações, assim, tenho algumas questões com isso, mas acabo assistindo também, tanto que essa categoria aqui eu já vi todos os filmes. Eu gosto muito de A Pequena Amélia, eu acho que é um trabalho muito bonito e delicado também. Gosto de Arco, que é uma animação que tem uma história que eu acho, assim, muito simples e que não tem, talvez, assim, uma grande mensagem maravilhosa, mas essa história, ela se constrói em um contexto que eu acho muito interessante, de dois tempos distintos do planeta Terra e também na nossa sociedade, que fala um pouco ali de questões ambientais, embora o filme não aborde isso propriamente, mas tenha nas entrelinhas essa questão de meio ambiente, de mudança do clima e tudo mais, então eu acho bem interessante. Hélio, pra mim, é uma animação, assim, que já entra um pouco do porquê que eu não gosto tanto de acompanhar animações. Guerreiras do K-pop, que é o grande favorito dessa categoria, né, que tem vencido aí a maioria dos prêmios, não só de animação, mas também de canção original, que é um grande sucesso do ano passado, é um filme super divertido também, que consegue equilibrar ali um pouco dessa coisa mais pipoca, de ser esse filme mais popular, também com algumas mensagens interessantes dentro da sua história. Isotopia 2, que é a continuação de Isotopia, que pra mim também é um pouco chovendo molhado, digamos assim, dessas animações que são boas, mas que não são grandes coisas, assim. Então acaba que a animação também é uma categoria que eu me afasto um pouquinho de comentários, porque eu não sou um grande entusiasta. Eu gosto mais desses desenhos que são um pouco diferentes, como A Pequena Amélia, e que Arco, que tem alguma coisa diferente na sua proposta, mas destaco também que o trabalho de animação de Guerreiras do K-pop é bem bonito e bem interessante. E aí, melhor filme internacional, que pra mim acho que top 3 das melhores categorias de toda essa lista de indicados.
Aqui tem algumas ponderações que dá pra gente fazer, porque tem um filme que ficou de fora dessa lista aqui, que eu achei que até poderia entrar, mas que nos últimos meses, na verdade, eu achei que ele perdeu um pouco de força, embora ele tivesse tido ali uma presença bem, vou dizer, considerável, assim, na lista de indicados do Globo de Ouro, que é A Única Saída, ou No Other Choice, do Park Chan-wook, que era o candidato da Coreia do Sul, né, para essa categoria de filme internacional, e ele acabou ficando de fora dessa lista. E aí aqui, eu acho que também tem um outro filme que tem perdido um pouco de força, e eu acho que talvez essas indicações do Oscar, não que elas mostrem um pouco disso, mas eu acho que foi apenas um acidente. Ele foi um filme que estava sendo muito falado, muito elogiado, e é um baita de um filme também, realmente é um baita trabalho do Jafar Panahi, mas eu acho que ele perdeu um pouco de espaço, deixando com que essa disputa de filme internacional fique muito entre O Agente Secreto e Valor Sentimental. Eu acho que o grande rival para essa categoria, e talvez até para algumas outras também, de O Agente Secreto, seja o Valor Sentimental mesmo, que teve 8 indicações ao Oscar, e isso é um número bem expressivo, principalmente porque ele está ali dentro de um bolo de outros grandes filmes ali, né, que eu falei anteriormente, de Marty Supreme, Hamnet e alguns outros também. Então o Valor Sentimental tem um peso bem grande, assim, de ter essas 8 indicações. Eu acho que é um trabalho bem importante da campanha da Neon também em relação a esse filme, e no próprio Agente Secreto, que conseguiu 4 indicações, que é um pouco menos, mas também não é pouca coisa, sabe? Então eu acho que essa categoria de filme internacional tá entre esses dois filmes, mas eu queria chamar a atenção também para A Voz de Hind Rajab, que é um filme menor do que todos esses outros, assim. Ele é, digamos que também é um filme independente, assim, não que os outros não sejam e tal, mas ele é um filme menor porque ele foi galgando esse próprio espaço dele, eu acho que muito nas últimas semanas, e também ali do final de novembro pra cá. É um filme bem impactante pra mim, porque ele mistura. Ele é baseado em uma história real, mas ele traz elementos da realidade e torna esse limiar entre ficção e realidade uma coisa muito bizarra, assim, porque o filme se constrói a partir de uma chamada, né, de uma ligação de uma menina que está pedindo socorro porque ela está em uma zona de bombardeio na faixa de Gaza, e ela tá ali presa, né? Escuta o barulho dos tiros e tudo mais. E a gravação que a gente vai ouvindo o filme e que vai guiando essa história, ela é uma gravação real. Uma gravação de uma história que realmente aconteceu. Então ele é um filme, assim, muito pesado, é um baita trabalho de direção também e de roteiro. E eu realmente acho ele um filme, assim, bem interessante, que não acho, assim, que vá ganhar essa categoria, mas é um filme também para ficar de olho, porque ele é realmente um socão no estômago, digamos assim, sabe? É um filme com uma história bem forte, e que eu realmente gostei muito dele quando eu assisti no ano passado. Saindo de filme internacional, a gente vem para as categorias de roteiro agora. Eu vou deixar as duas na tela aqui para comentar elas de uma maneira um pouco mais rápida também. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo e eu peço desculpas para vocês. Mas em roteiro adaptado a gente tem então Bugônia, Frankenstein, Hamnet, Uma Batalha Após a Outra e Sonhos de Trem. Eu acho que nessa categoria, Uma Batalha Após a Outra acaba saindo como favorito, porque é o grande trabalho do Paul Thomas Anderson, é também um filme que tem ganhado grande parte dos prêmios, também até um pouco à frente de Pecadores. Se eu não me engano, ele sai do Globo de Ouro há uns dias atrás como grande vencedor. Ele também ganha, se eu não me engano, essa categoria de roteiro adaptado no Critics' Choice. Eu fui conferir a minha colinha aqui e realmente o Paul Thomas Anderson venceu o Critics de melhor roteiro, e o Ryan Coogler venceu o de melhor roteiro original. Eu acho que é realmente isso que pode acontecer no Oscar. É claro que eu tô falando, quando eu cito Globo de Ouro e Critics, eu tô falando de prêmios que são vitrines para esses filmes, para esses trabalhos, e que não são necessariamente termômetros para dizer quem realmente é o favorito para o Oscar. Mas aí depois a gente tem os prêmios de sindicato, que aí sim vão ser indicadores muito mais, não vou dizer precisos, mas indicadores mais importantes para a gente considerar quem é o favorito ou não dessas categorias. Mas aqui em roteiro adaptado eu também saliento muito, e muito mesmo, o trabalho da Chloe Zhao e da Maggie O'Farrell, que é a autora do livro que dá origem ao filme do Hamnet, A Vida Antes de Hamlet, que é, para mim, assim, um trabalho brilhante também, assim como Uma Batalha Após a Outra. Acho que os dois principais roteiros dessa categoria são desses dois filmes e dessas pessoas aqui em específico, porque são os dois filmes que eu acho melhores dessas categorias também. E aí, quando a gente olha para roteiro original, tem aqui a presença de Foi Apenas um Acidente
E embora eu fique muito feliz com essa indicação, porque o roteiro do filme realmente é muito bom, num sentido de que a história também, para mim, é muito boa e é um dos filmes que eu mais gostei, tá na minha lista de melhores filmes do ano passado. Eu acho, sim, de coração, que o Kleber Mendonça Filho poderia ter beliscado essa indicação também em roteiro original no lugar de Foi Apenas um Acidente, ou talvez até de Blue Moon, mas eu acho que o caso de Blue Moon é um pouco mais específico, porque ele é um filme que se constrói puramente em cima dos diálogos, assim, isso é bem interessante também. Blue Moon é um ótimo filme, eu gostei bastante. Eu gosto muito do roteiro de Marty Supreme também, e eu acho, inclusive, que essa parceria do Ronald Bronstein e do Josh Safdie, ela dá muito certo em vários aspectos do filme, e no roteiro é uma delas, mas sem esquecer também do Esquiel Voight, ou Voight, e do Joaquim Trier, porque Valor Sentimental é um grande filme. Eu acho que ele não só é o grande rival de O Agente Secreto, mas eu acho que entre os filmes internacionais, para mim, Valor Sentimental é o grande filme desse ano. Eu acho que o roteiro também é o coração desse filme, porque eu acho que quando eu penso nas grandes atuações que esse filme tem, seja do Stellan Skarsgård, da Renate Reinsve também, e das coadjuvantes ali da Inga Ibsdóttir Lileas e também da Elle Fanning, eu acho que esse trabalho delas só é possível por conta do roteiro desse filme e também pela direção do Joaquim Trier. Então, para mim é um roteiro maravilhoso. Mas aqui eu vou destacar muito o trabalho do Ryan Coogler, porque não é só a história em si que é muito boa, mas a forma como ele consegue, nesse roteiro, misturar diferentes gêneros e fazer com que tudo isso vire algo muito homogêneo e único, é um trabalho realmente espetacular que ele faz em Pecadores. Saindo aqui, indo para as categorias de atuação, também vou trazer as duas aqui na tela de ator e atriz coadjuvante. Eu acho que aqui a gente tem pelo menos uma, entre aspas, grande surpresa, que é a indicação do Delroy Lindo por Pecadores, que depois uma categoria que para mim já estava super bem estabelecida com Benício Del Toro, Jacob Elordi, Sean Penn e o Stellan Skarsgård, que eu acho... Eu dei uma embananada ali no Skarsgård, mas é do jogo. Mas eu acho que o Stellan, ele realmente é o favorito dessa categoria. Teve um outro momento também que o Sean Penn, que tem um trabalho muito expressivo também, uma batalha após a outra, era também um favorito a essa categoria. O Benício Del Toro também tem um trabalho maravilhoso, assim, em uma batalha após a outra. Acho que ele é responsável por uma boa parte, assim, do filme nessa veia mais cômica também, porque o personagem dele quebra um pouco o gelo e até mesmo as expectativas também dentro dessa história. O Jacob Elordi entra também um pouco, não só pela carga dramática que tem no filme, mas por ser aquela coisa assim do ator que tá coberto por maquiagem e ter todos esses elementos também. E o Delroy Lindo acho que é um reconhecimento muito legal, embora eu goste muito do trabalho dele, eu gosto também do trabalho do Miles Keaton, que também, né, interpreta músicas lindamente no Pecadores. Mas eu acho que é uma categoria que acaba sendo muito boa. E deixa eu ver se eu não tenho alguma anotação aqui para essa categoria em específico, mas não tenho não, para essa categoria não. São outras coisas que eu deixei anotadas ali, mas eu gosto dessa categoria de Pecadores. Eu queria só trazer um pouco também de comparação, porque tem dois nomes que talvez tenham ficado um pouco de fora dessa lista de ator coadjuvante, que é o Adam Sandler por Jay Kelly, que foi simplesmente ignorado no Oscar inteiro. Foi um filme que surgiu ali há uns meses atrás, assim, na temporada de festivais, ainda antes de começar a temporada de premiações, como um possível grande filme da Netflix para esse ano, que esse cargo acabou sendo ocupado por Frankenstein, né, tá, claramente, com, se não me engano, 8 ou 9 indicações no Oscar. Depois na matéria ali eu tenho o número certinho. Mas acaba que tanto o Adam Sandler, que foi indicado também tanto no Globo de Ouro como no Critics nas últimas semanas, e também o Paul Mescal ficaram de fora dessa lista. Eu acho até que o Paul Mescal talvez coubesse aí, só que acho que a vaga que estava em aberto era justamente essa do Delroy Lindo, mas o trabalho do Paul Mescal também é muito interessante no filme, mas eu acho que o personagem dele ele se sobressai não pela atuação dele em si, mas pelo roteiro. Então acho que isso pode ter influenciado um pouco, embora o Paul Mescal tenha sido um ator bem queridinho, digamos assim, de Hollywood nos últimos anos, né? E aí a atriz coadjuvante, que para mim é a melhor lista, assim, melhor categoria de toda essa lista do Oscar, é de atriz coadjuvante, é também a mais disputada dessa temporada, porque tem outros vários trabalhos que poderiam ter entrado aqui nessa lista também. Por exemplo, a Emily Blunt ficou de fora, embora eu acho que
seja um trabalho que está um pouco aquém dessa lista de indicadas. Nessa categoria também se reforça um pouco dessa ausência de Wicked Parte 2, porque a Ariana Grande, que fez uma grande campanha para essa categoria de atriz coadjuvante, também não aparece aqui entre as indicadas ao Oscar, e eu inclusive acho que é bem... não vou dizer que é bem incontestável, mas eu acho que é discutível o papel da Ariana Grande em Wicked Parte 2. Eu vejo ela muito mais como protagonista do filme, porque a história é muito mais sobre a personagem dela do que sobre a personagem da Cynthia Erivo. Mas eu acho que realmente essa lista aqui ela fecha com os principais nomes de atrizes coadjuvantes da temporada passada, com a Elle Fanning, com a Inga Ibsdóttir Lileas, a Amy Madigan por A Hora do Mal, que eu particularmente não gostei desse filme e também não sou um grande entusiasta da atuação dela, mas ela tem sido reconhecida ao longo de toda a temporada de premiações, junto com a Teyana Taylor também, que para mim é o grande nome dessa categoria, ao lado das duas atrizes de valor sentimental, e também um reconhecimento que eu acho maravilhoso para o Umi Mosako de Pecadores. Eu gosto muito da personagem dela, eu acho que ela tem, junto com o Michael B. Jordan, alguns dos melhores momentos de Pecadores também, algumas das cenas mais bonitas também. É muito legal como a presença dela e a história da personagem dela conseguem agregar emocionalmente ao personagem do Michael B. Jordan também, então acho que é um trabalho muito bonito e que foi lindamente reconhecido com essa indicação em Melhor Atriz Coadjuvante. Agora, as categorias de ator principal, que são categorias que eu acho assim bem interessantes e que tem coisas legais também pra gente comentar. Primeiro de ator, que tem o Wagner Moura indicado também. Eu acho que ele pega essa última vaga, porque pra mim esses outros 4 aqui eles estavam muito bem estabelecidos e o próprio Wagner Moura estava muito bem estabelecido nessa categoria. Inclusive até pensando assim em Globo de Ouro e Critics' Choice, no Globo de Ouro que as coisas são divididas em drama e comédia ou musical, a gente tem 5 que estavam indicados nessas duas divisões, né? Esses 3 aqui em comédia e musical e esses 2 aqui disputando a categoria de melhor filme de drama. De melhor ator em filme de drama, no caso, né? E no caso dos indicados do Globo de Ouro, que eu até tô com a lista aberta aqui do ladinho, a gente tinha também a presença do Lee Byung-hun, de A Única Saída, né? O No Other Choice, que acaba ficando de fora dessa lista. Teve o Joe Edgerton também, que ficou de fora, o George Clooney e alguns outros nomes também, mas eu acho que esses 5 aqui que foram indicados são os 5 ideais. Também nas próximas semanas a gente vai ter o prêmio do Sindicato dos Atores, né? O The Actors. E a gente tem também uma expectativa que eu vi muitos comentários do que poderia acontecer no The Actors, que é uma premiação, um reconhecimento para o trabalho do Ethan Hawke, mais ou menos numa pegada do que foi no ano passado para o Timothée Chalamet, quando ele venceu por Um Completo Desconhecido, né, o filme do Bob Dylan. E eu acho que essa categoria aqui ela tá bem disputada. É muito difícil pro Wagner Moura ganhar, porque eu realmente enxergo o Timothée Chalamet como um grande favorito dessa categoria. O trabalho do Leonardo DiCaprio também não dá para ser jogado fora, do próprio Michael B. Jordan e também do Ethan Hawke. Também são trabalhos muito bons. O do Ethan Hawke é muito calcado naquela coisa do roteiro que eu falei de Blue Moon, que é um filme que se escora muito em diálogos também, e ele executa isso de uma maneira muito legal também. Um filme bem que eu gostei bastante. Mas eu acho que tem, mesmo que o Timothée Chalamet, na minha visão, largue um pouco na frente assim como favorito, por toda a campanha do filme, por toda a presença dele também, pelo que ele está fazendo nessa campanha e pelos prêmios que ele tem recebido nas últimas semanas e até nos últimos meses, eu acho que ainda existe alguma chance, mas eu acho que é um caso um pouco parecido no ano passado com a Fernanda Torres, em que a gente pode sonhar, mas a gente tem que sonhar com o pé no chão, sem se esquecer de que a gente tem adversários talvez um pouco mais favoritos, né? E o Timothée Chalamet tá gritando por um Oscar já há muito tempo e talvez tenha chegado, enfim, esse momento dele ser reconhecido pela academia. E aqui a categoria de melhor atriz, que é uma categoria que eu gosto bastante, embora eu tenha uma crítica um pouco mais pesada para fazer a ela, que é a presença da Kate Hudson por Song Sung Blue. É um filme que tem feito uma campanha muito forte, eu acho que ele entra junto de alguns outros filmes que tem uma indicação única em toda a lista do Oscar, que é essa indicação da Kate Hudson em melhor atriz. Eu acho assim que é um filme que, na minha visão, é meio até nada a ver ele tá entre os indicados do Oscar, porque se eu for pensar até na qualidade dos filmes concorrentes, e tô falando até de filmes que eu não gostei tanto, ou que eu não acho que são os grandes filmes do ano passado, Song Sung Blue pra mim ele fica bem aquém, porque ele é quase como se fosse uma sessão da tarde de luxo, digamos assim. E eu acho que tinham outros trabalhos, como o Deva Victor, por Sorry Baby, que poderiam tranquilamente ocupar esse lugar aqui também. Então eu acho que essa indicação da Kate Hudson, ela é bem aquém, assim, um pouco fora da curva do que é essa própria lista aqui, que tem grandes atuações. Eu acho que
as duas grandes atuações dessa lista para mim são a da Renate Reinsve e a da Jessie Buckley, que para mim é a grande favorita para esse prêmio, é a atriz que venceu, se eu não me engano, a maioria de prêmios dessa categoria na temporada de premiações até agora. Tem o trabalho da Rose Byrne também, que tem sido amplamente elogiado pela crítica e reconhecido pelas premiações também. O filme basicamente existe para ela, né? O roteiro, tudo que tem no filme é feito para destacar a atuação da Rose Byrne, e eu não vejo nenhum problema nisso, porque tem outros vários casos de que isso acontece em filmes também, né? Uns anos atrás, o Gary Oldman ganhou um Oscar também com um filme mais ou menos assim, que privilegia totalmente o trabalho de atuação dele, né, como Winston Churchill. E eu acho que esse caso da Rose Byrne também se enquadra um pouco nisso, é um pouco de Oscar bait, assim, esse se eu tivesse pernas eu te chutaria. Mas ele também tem um propósito maior, que é falar sobre maternidade, sobre a sobrecarga também que essa personagem vive. E nesse sentido, quando eu penso nessa mensagem do filme e no que ele propõe que a Rose Byrne entregue, eu acho que ela entrega com maestria, então eu acho muito justa essa indicação para ela, mesmo vendo a Jessie Buckley como favorita dessa categoria no Oscar. Mas também eu quero destacar a Emma Stone também, que faz um grande trabalho, mais uma vez indicada, acho que se não me engano é a terceira vez que ela é indicada por um filme do Yorgos Lanthimos, então belo reconhecimento pro trabalho dela também em Bugônia, que é um filme bem interessante, que eu gostei bastante, porque ele fala de coisas bastante atuais. E aqui indo para as duas últimas categorias também para fechar esse vídeo, a gente tem melhor direção e melhor filme. A categoria de melhor direção, para mim, ela também tá, digamos que dentro desse ideal, porque para mim são os principais trabalhos de direção desse ano. A Chloe Zhao, indicada por Hamnet, essa é a segunda vez que ela é indicada, e o Mulher no Cinema, que é um site maravilhoso também que eu acompanho, que faz uma cobertura direcionada para as mulheres no cinema, ele destacou que é a segunda vez que, na história do Oscar, em 98 edições, que uma mulher é indicada mais uma vez na categoria de direção, e é mais uma vez em que essa categoria tem apenas uma mulher indicada. Então, eu acho que sempre que a gente discute essas questões de representatividade e de espaço de mulheres e pessoas não brancas também em premiações de cinema, é importante destacar isso, assim como a presença do Ryan Coogler como o único homem negro dessa categoria também, que tem ainda o Joaquim Trier como o diretor internacional. A Chloe Zhao também acho que entra um pouco nessa questão internacional, porque ela é uma cineasta chinesa. E os dois americanos ficam com Josh Safdie e o Paul Thomas Anderson. Aqui eu acho que o Paul Thomas Anderson é o favorito dessa categoria, embora o trabalho do Ryan Coogler seja espetacular, o do Joaquim Trier também seja maravilhoso, o da Chloe Zhao seja espetacular também, e o do Josh Safdie, eu acho que ele fica, não vou dizer que ele fica um pouco atrás de todos esses outros, mas eu acho que tem trabalhos que são ainda mais expressivos do que o trabalho dele, que é realmente muito bom em Marty Supreme. Melhor filme, aí é a categoria principal do Oscar. Eu gosto bastante, assim, dessa lista, e eu acho que ela consegue contemplar tanto os grandes filmes da temporada passada, como também trazer filmes internacionais para o destaque, mas também tem essa, digamos que, esse espaço para um filme um pouco mais voltado para o entretenimento, mesmo que Pecadores, por exemplo, tenha sido um grande sucesso dos cinemas no ano passado. Eu acho que Fórmula 1 é muito mais esse filme de entretenimento pipoca mesmo. Então, mesmo sendo um filme cuja técnica seja bem importante para ele e que seja realmente muito bem feita, eu gosto bastante dessa lista de 10 filmes. Eu acho que para o Agente Secreto, assim como era para Ainda Estou Aqui, é muito difícil de conseguir esse prêmio, mas eu acho que essa disputa aqui está muito entre Pecadores e Uma Batalha Após a Outra. Não sei o que o Oscar vai fazer, o que a Academia vai fazer, o que os votantes vão fazer também, né? Vão ter aí os prêmios de sindicatos dos produtores, dos atores também, que vão poder dar indícios bem concretos sobre essa categoria também. Mas eu gostaria de destacar, não vou dizer que são os favoritos, né? Mas eu acho que eles estão um pouco à frente, sim. É uma disputa muito, talvez, centralizada, assim, entre Uma Batalha Após a Outra e Pecadores, mas são todos ótimos filmes, assim. Bugônia também é muito bom, Frankenstein é um ótimo filme, Hamnet é maravilhoso, é um filme que me pegou muito também, acho que ele tem essa carga emocional dramática muito bem executada. O Marty Supreme também é um grande filme, embora eu veja que muitas pessoas se desagradaram um pouco em relação à duração dele, de ser um filme um pouco longo, que são alguns comentários que eu vi tanto em redes sociais como também em comentários de outros colegas especializados, mas eu gosto bastante. Para mim o ritmo do filme é maravilhoso, assim, faz com que eu não sinta esse ritmo, e é uma duração bem semelhante ao Agente Secreto, que também é um filme que eu não sinto.
Tem que destacar o trabalho de Valor Sentimental, que pra mim também é um grande filme e é o grande filme internacional desse ano. Sonhos de Trem também acho que é um filme um pouco menos expressivo em relação a alguns aspectos, mas eu também considero ele como um ótimo filme. E, gente, é basicamente isso, assim, eu tô muito feliz com essas 4 indicações de O Agente Secreto, com a indicação também do Adolfo Veloso, são 5 indicações pro Brasil, digamos assim, né, para filme brasileiro e um representante brasileiro. Acho que isso é muito legal pro nosso cinema, pra nossa cultura e para mostrar um pouco mais da força do audiovisual brasileiro, que tem muita gente competente. É importante destacar também que, assim como foi com Ainda Estou Aqui, a gente tem um filme brasileiro de novo, figurando na categoria de melhor filme, mas que não tá apenas ali, tipo, por acaso, sabe? Eu acho que o Agente Secreto, assim como Ainda Estou Aqui, eles não devem absolutamente nada para nenhum dos outros filmes com quem eles estão disputando aí categorias e tudo mais. Então são filmes extremamente bem executados e que são merecidamente reconhecidos também pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que é quem faz o Oscar, né? Então, esse foi o meu comentário, o vídeo vai ficar bem longo aqui, então espero que vocês tenham gostado. Usem aí o campinho dos comentários pra gente conversar mais também sobre essa lista de indicados. Quero saber as impressões de vocês, se vocês gostaram das indicações de O Agente Secreto, se acham que tinha mais espaço pro filme também nessa lista de indicados, se poderia ter sido indicado a melhor roteiro original. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, se vocês gostaram, de hypar, não sei como é que funciona isso também no YouTube, de se inscrever aqui no canal da Matinê. Eu sei que eu publico poucas coisas por aqui, mas a intenção é sempre de aparecer mais, então espero que vocês tenham gostado também desse formato. E em breve eu volto talvez com mais vídeos como esse, também analisando um pouco essas indicações e talvez prevendo um pouco desses cenários aí que o Agente Secreto vai enfrentar nas próximas semanas e no próximo mês também, até que a votação do Oscar se encerre. Tinha as datas separadas aqui, mas eu acabei perdendo elas, então não vou trazer aqui neste momento. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, comentem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal da Matinê CNTV e depois acessem o site lá para ver a lista completa de indicados e também os dados que eu trago ali no meu texto de abertura desses indicados. E até uma próxima. Tchau, tchau.